Opa, opa, opa! Vamos lá aprender mais uma estratégia para você fazer as suas operações de day trade? Só para não ser chato, mais uma vez, teste, reteste, tenta aplicar tudo que a gente vai aprender aqui em outros gráficos para você ver a forma um pouco mais clara, beleza? Então vamos lá, vamos aprender um pouco sobre estratégia de correção na média, tá? Então lembrem-se, tem agora essa estratégia para você atuar a favor da tendência. Então perceba, a estratégia de rompimento você não leva em consideração a tendência. Aqui sim, você vai levar em consideração a tendência do mercado. Então como que você vai operar essa estratégia? Tá? Você vai atuar de acordo com a força predominante do mercado, ou seja, a tendência de alta você vai atuar na compra, tendência de baixa você vai atuar na venda. Você vai esperar o preço corrigir até a sua média, então a sua média, nesse caso, média de 21 períodos é a média um pouco mais, é a média mais importante que você vai ter. E um outro negócio que a gente vai olhar bem e vai dar bastante importância são os candles. Candles que vai dar aí um parâmetro para a gente poder tomar a nossa decisão. Então, lembrando que nós temos aí 3 pilares a serem avaliados para a gente poder iniciar uma operação de day trade no rompimento, não, na estratégia de correção na média, avaliar a operação, entrar na operação e você vai gerenciar o seu dinheiro. Então vamos lá, estratégia de correção na média. Eu vou identificar os pontos de suportes e resistências, eu vou entender se aquele nível que ele está tocando é um suporte ou uma resistência forte, eu vou olhar a distância que o preço está em relação à média e eu vou ter aí um outro critério que eu vou analisar, que é o candle. Se o candle está sinalizando força a favor da tendência, beleza? Então esse é o checklist. Fica tranquilo que a gente vai falar aí em vários exemplos. Estratégia de correção na média, então eu vou entrar na operação o preço em relação o preço de entrada em relação ao preço atual. Como que ele está? Está perto? Está longe? Eu quero entrar em tal valor, falta muito para chegar, falta pouco para chegar. Quais são os próximos alvos se o mercado evoluir ao meu favor? Quais são os obstáculos? Eu tenho muito obstáculo se ele andar a meu favor, eu não tenho muito obstáculo se ele andar a meu favor. Como o mercado está? Né? E eu vou identificar também o ponto de suporte. De stop, perdão. Danilo, quando eu entrei na operação, mais uma aí, bem clichêzinho. Qual que é o risco? Ah, o meu risco são quantos pontos ou quantos centavos? Saiba quanto que você vai correr de risco em valores aproximados. Ah, por operação eu perco R$ 50, R$ 100, R$ 200. Então você sabe ali qual é o risco da sua operação. Como está o seu dia de operações? Tá? Você está perdendo, você está ganhando, você está concentrado, você não está? Como está o seu dia? Leve isso na ponta do lápis para você tomar decisões mais cautelosas e cuidadosas. Não arriscar mais do que você costuma arriscar. Ah, eu costumo operar com 2 mini contratos. De repente você vai lá e tenta operar com 50 mini contratos. A probabilidade de você perder dinheiro e muito é muito grande. Ah, eu costumo operar com 1.000 ações. Eu vou tentar pegar agora com 10.000 ações que eu vou ganhar 10 vezes mais. Então só toma um pouco de cuidado para você não se expor desnecessariamente, tá? E é o que eu costumo falar, devagar a gente vai longe, tá? Então cuidado para você não tentar aumentar muito a sua exposição para diminuir o caminho, porque às vezes você vai querer diminuir o seu caminho e vai ficar muito mais longe do que você gostaria. Então vamos lá, estudar um pouco sobre correção na média, beleza? Então só para a gente lembrar, uma tendência de alta, movimento de correção são os movimentos de queda dentro de uma tendência de alta. Então é esse o tipo de movimento que a gente vai trabalhar em uma tendência de alta. Então uma ação está subindo, o seu de 10 foi para 15, toda vez que ele cair, toda vez que ele corrigir até minha média, eu vou trabalhar. Então correção são esses os movimentos. Numa tendência de baixa, quando uma ação sai de 15 e vai para 10, correção são os movimentos de alta. Então, quando uma ação ela sobe em uma tendência de baixa, é onde a gente vai tentar também atuar na nossa operação. Então, vamos lá para alguns exemplos. Então, a gente sempre vai entender, sempre que a gente for começar uma operação, lembre-se, mais uma vez, que eu quero reforçar isso aqui para você. Tá? A análise técnica, ela nada mais é do que um complemento de estudos. É você analisar gráfico, é você analisar figuras, níveis de força, de suportes e resistências, média. Às vezes você quer usar um Fibonacci, enfim, perceba, não é só uma coisa que você olha, é um quebra-cabeçazinha que você vai encaixando em tudo que a gente aprende no universo da análise técnica. Então vamos lá, eu vou pegar aqui um trade de correção. O que eu tenho? Cai, corrige.
cai, corrige. Eu tenho topo, topo, fundo, fundo, tendência de baixa. Os preços estão abaixo da minha média. O mercado subiu. Olha aqui, cai, corrige, cai, corrige. Ele corrigiu. Lembre-se do gráfico que a gente acabou de ver, ó. Então é uma tendência de baixa. Ele acabou de fazer esse movimento aqui, tá? Então ele acabou de subir. Até onde? A minha média. Candle de indefinição. Já aprendemos o que é candle. Candle com corpo pequeno, o preço de abertura e fechamento é um ponto que define aqui que o mercado está em nível de resistência importante. O mercado subiu, média de 21, uma resistência. Ó, média, uma resistência. Se eu colocasse Fibonacci entre esse topo com esse fundo, aqui era a retração aproximadamente de 50% de Fibonacci, mais o nível de resistência. Foi tocada uma, duas, três vezes no passado como suporte. Outro ponto de suporte importante. Perdeu o suporte, agora volta a testar como resistência. Bipolaridade, quarto nível aí que sugere que é uma resistência importante. Então, como que eu vou fazer? Eu vou atuar a favor da tendência. Então, esse é o movimento de alta, ele subiu dentro de uma tendência de baixa. Quando ele me forma um candle e a resistência nesse caso é uma resistência importante, eu vou vender aqui, vou colocar meu stop em cima da média e vou esperar a continuidade da sua queda. Então, o que o mercado faz em sequência? Ele continua caindo, porque a tendência aqui é de baixa. Olha aqui um outro exemplo. Então, o mercado sobe, corrige, tá? Nesse cenário aqui não está tão clara a tendência, tá? Mas, ó, eu tenho um fundo, topo, o mercado cai. Em cima de um suporte importante? É, média de 21 períodos. Já está me mostrando que é um suporte bem importante. Mais uma. Perceba que como você vai calibrando, ou melhor, quando você vai acostumando a olhar um gráfico, você já tem alguns estudos na sua cabeça. Então, na minha cabeça é bem claro, é que aqui não está desenhado, mas se eu colocasse um Fibonacci ligando esse fundo com esse topo, aqui era a retração de 50% de Fibonacci também, tá? Então, ó, média de 21 me servindo como suporte, eu tenho retração de Fibonacci me servindo como suporte, eu tenho o topo anterior que foi testado aqui como uma resistência, e aqui como referência de preço, tá vendo? Não tá tão claro, aqui serve como suporte, aqui como resistência, mas enfim, nível de preço que foi testado anteriormente, tá? E eu tenho um candlezinho comprador, né? Quase parecendo um martelo. Então ele caiu, deixou uma sombra inferior, uma sombra superior, mas ele tá fechando acima. Ele tá falando assim, olha, a tendência de baixa aqui acabou. Esses três pregões aqui acabou. Pode ser que eu volte a subir. Então você começou a avaliar. É um suporte forte? É, você compra aqui, stop abaixo desse ponto e olha o que ele faz em sequência. O mercado desenvolve seu movimento de alta. Olha um outro exemplo. Mercado caindo, ele caiu bem, cai, corrige, a tendência aqui é de baixa, tá? Mercado sobe, até onde? Média. Onde que eu tenho um preço? É um preço importante? É, eu tenho referência de preço, média de 21. Eu quero vender, eu vendo aqui na minha média, meu stop, aqui em cima. E aí eu vou deixar o mercado continuar seu movimento. Então perceba, olha aqui como já não está tão claro como os outros gráficos, né? Mas se você olhar aqui, olha, a ação, olha o horário aqui, ó. Ela passou a manhã inteira praticamente caindo. Então a tendência é de baixa, né? E ele sobe, ele volta para a minha média, ele está caindo bem, de repente ele para de cair, sobe, ou ele para, a média se aproxima, chegou na média, vende de novo, coloca o stop e espera ele continuar o seu movimento direcional. Olha um outro. Alguns gráficos não vão ficar tão claros, tá? É por isso que eu particularmente gosto de olhar movimento. Olha que interessante, esse aqui é um outro exemplo de índice futuro. Aí entra o que eu costumo falar, que é um pouco da malícia, né? Então, ó, aqui é um viés de alta, tá? Porque o preço está apontando para cima. Então, só toma cuidado para você não falar, ah, mas os topos e os fundos não estão tão claros. Mas o viés é de alta, tá? O preço está saindo daqui, vindo para cá. Então, o que eu tenho aqui? Um ponto de suporte. Danilo, tá claro para mim aqui? Não, não tá claro. Mas olha o tamanho dos movimentos, ó. Ele saiu daqui de cima de 87.200 e de repente ele caiu até 86.200, 86.300. Então ele chegou a cair 800 pontos. Se eu pegar um Fibonacci com esse fundo até esse topo, aqui é a retração de 38.2 de Fibo. Perceba que eu não tenho nada aqui para trás, mas eu vou ficar esperando. Olha aqui, de repente ele está abaixo da minha média, mas olha o tamanho do candle, é um engolfo de alta, próximo à retração de Fibo. Então perceba, eu não tenho nada aqui para poder falar. E sim pontos de preço. Então você pode comprar esperando o seu movimento de alta. Um outro exemplo, mercado em tendência de baixa. Caiu, caiu, caiu. Olha aqui, ele subiu. Então olha aqui, percebe, ele subiu no início da tarde, ó, 1 e pouco da tarde até as 3 horas da tarde.
Ele subiu aqui por aproximadamente 1 hora, mas espera lá, a tendência é de baixa, ele está caindo há praticamente um dia. Ele caiu, ele estava aqui, olha onde que a minha média estava. Estava longe, então ele sobe. Olha o candle, aqui já é um homem enforcado, parece que é um martelinho, mas é no topo, ó. Esse candle aqui já tem cenário e que ele tá falando, opa, eu subi muito, atenção, eu estou dando um equilíbrio entre forças. Aqui, ó, um engolfo de baixo, um candlezinho vermelho, vermelho ou preto. É uma resistência importante? É. Se eu traçar Fibo daqui para cá, é retração de 38. Mas mesmo assim, média, me servindo como resistência. Candle já sinalizando a exaustão da alta. Ele vai voltar a cair. Então, o que ele faz? Ele faz esse movimento. Olha outros exemplos. Sobe, corrige, sobe. O mercado caiu forte. Ele saiu aqui de 14,90, ele caiu até 14,55. Ele caiu bem, ele caiu 40 centavos praticamente aqui, né? E depois que ele caiu, ele me faz um candle comprador. É um suporte importante? É uma linha de tendência de alta passando por aqui. Olha aqui, um outro topo, preço com fundo, é uma antiga região de preço por resistência, rompeu, testou como suporte, candle aqui, opa, bacana. Ele foi e desenvolveu o seu movimento direcional de alta. Então aí, apresentei para você agora a estratégia de correção na média. Mais uma vez, lembre-se, pega o checklist, anota como que o mercado tá claro, não tá claro, como que ele tá aparecendo para vocês, e aí você consegue traçar os seus pontos de entrada. E lembre-se, eu te apresentei alguns exemplos de correção. Perceba que nenhum dos gráficos são iguais, então são movimentos bem parecidos, por isso que é importante você treinar, procurar gráficos e procurar por movimentos dessa forma, beleza? Valeu, um abraço e até mais.